Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Projeto Memorável. Aqui quem fala é Felipe Lee e nesse vídeo eu vou falar sobre o comando layer, como criar, como configurar e fazer as alterações. Então vamos lá. Nesse curso eu estou utilizando como referência a ABNT NBR 6492, tá? Que são representações de linhas. Essa NBR ela é chamada de representação de projetos de arquitetura. As espessuras das linhas nós as chamamos de pena, que é um termo antigo que era utilizado para chamar a espessura das canetas que eram feitas à mão, aquelas canetas nanquim. Atualmente também é utilizado peso de linha e no AutoCAD nós utilizamos o mesmo conceito para espessura, tanto pena quanto o peso de linha. Eu utilizo pena, eu falo pena, tá? Porque eu já estou acostumado. Então, para a gente iniciar, eu vou mostrar aqui, ó, os exemplos dos tipos e das espessuras das linhas, tá? Como você está vendo, a primeira opção aqui é chamada de linhas de contorno, que é uma linha grossa de 0,6 milímetros e é uma linha contínua, tá? A próxima é linhas internas, que é também uma linha contínua com a espessura de 0,4 milímetros. Aí você tem aqui linhas tracejadas, elas são linhas situadas além do plano do desenho, ou seja, alguma coisa que você queira representar que esteja atrás do plano do seu desenho. Linhas de projeção, é traço e dois pontos, tá? Essas duas linhas, a espessura dela é de 0,2 milímetros. Linhas de eixo ou coordenadas e também cortes, tá? Que é o traço e o ponto, também 0,2 milímetros de espessura. Linhas de cotas, que são linhas contínuas, 0,2 milímetros. Linhas auxiliares, tá? Mais finas, elas também são contínuas, 0,1 milímetro de espessura. E as linhas de indicação para chamada de detalhe, enfim, são linhas contínuas com espessuras de 0,2 milímetros. Então, e as linhas de interrupção de desenho são linhas contínuas de 0,2 milímetros de espessura, tá? Então eu vou explicar agora como que funciona as configurações de um layer. Então o comando layer ele vai configurar a espessura da linha, ele vai configurar também a cor dela, ele configura o tipo da linha, se é tracejado, se é contínuo, se é traço e ponto, e também a visualização da linha. Como assim a visualização? Eu separei aqui um arquivo para poder mostrar melhor isso para vocês. Vamos supor que, poxa Felipe, a planta está muito poluída e eu gostaria de tirar, esconder ou congelar de alguma forma essas cotas porque está poluindo visualmente o desenho e eu não quero selecionar tudo, dar Ctrl C, aí abrir um outro arquivo, Ctrl V e deletar essas cotas daqui. Isso não faz sentido, né? Teria que ser uma coisa mais prática. Então o que você faz? Quando você cria um layer, por exemplo, de cotas, basta você vir aqui nessa barra superior de layers, vem aqui no layer cota e aí você vem e congela a cota. Aí ela apaga a cota automaticamente. Só que ela não excluiu, ela simplesmente apagou. Ah, Felipe, eu quero retornar as cotas. Você volta aqui no layer cotas e habilita novamente, ele volta. Então é para isso que serve o layer, é para você não só definir cor, espessura, tipo, mas também a questão visual para você ter uma melhor organização do seu projeto. Então vamos criar um layer, tá? Então eu vou pegar um desenho do zero, tá? Para a gente poder entender passo a passo como criar um layer, tá? O primeiro comando a se fazer para criar um layer é aqui em cima, ó, na barra Home, tá? Você vai ver aqui, ó, Layer Properties, ok? Clicou, opa, ele já estava aberto. Clicou, ele abre, tá? Ou se você quiser digitar LA de Layer, Enter, ele abre a janela. Essa janela, ela tem a opção de ficar, eu gosto de deixar ela aqui na barra lateral, ó, esquerda. Qual a opção que eu tenho? Se você observar, tem uma setinha embaixo do X. Se você apertar e ela ficar apontada para fora, significa que ela fica de uma forma retrátil automaticamente. Ó. Você tira, ela encolhe. Você encosta nela, ela abre. É uma forma rápida de, ao invés de clicar aqui ou digitar LA, ele sempre vai estar aqui do seu lado e não atrapalha.
tá? Se você quiser deixar ele fixo, você vem aqui na seta e aperta, ó, ele fica fixo, ó, tá? Só que fica com uma área de desenho muito pequena, então eu deixo sempre móvel. Mas como eu vou explicar o comando, eu vou deixar fixo. Então, pode reparar que já existe um Layer 0. O que é esse Layer 0? É um layer padrão do AutoCAD. Eu recomendo que você não utilize ele para nada. Sempre deixe ele aqui normal, conforme ele veio no AutoCAD, e aí comece a criar a partir dele layers, novos layers, tá? Então, vamos lá. Para você criar um layer, se você vier aqui em cima, nesse solzinho amarelo, você vai ver o comando New Layer, que aqui você cria um layer, tá? Ao lado você tem o New Layer, VP, que é Viewport, que eu não vou comentar nesse vídeo, tá? Porque são layers para viewports. Como eu não vou comentar de viewport, eu não vou comentar sobre esse comando agora. Quando eu fizer uma aula de viewport, eu comento. Aqui é delete um layer, tá? E aqui é set current layer. O que significa isso? É quando você quer deixar o layer corrente, ou seja, quando você quer utilizar aquele layer para desenhar ou para fazer algum objeto, enfim, tá? Então vamos lá. Vamos criar um layer, tá? Clicou, aí logo abaixo ele já aparece, ele já cria o layer e o AutoCAD deixa disponível para você colocar um nome, tá? Então aí você utiliza o nome que você quiser. Tem pessoas que utilizam números, tem pessoas que utilizam nomes. Eu gosto de nome, tá? Você pode mesclar número com nome. Agora só o número eu acho complicado, porque quando alguém vai mexer em cima do seu desenho, trabalhar no seu desenho, e ele abre os layers, ele não vai saber a espessura, ele não vai saber para que serve, ele não vai conseguir identificar o layer através do número. Então é muito mais prático você criar nomes, e quanto mais você se organizar na questão do layer, é melhor para você também, tá? Para você saber o que você possivelmente vai querer congelar, vai querer mudar de cor, porque se você colocar só o número vai ser muito difícil você também identificar. Então cada um trabalha de uma forma. Eu sempre coloco arc de arquitetura, eu deixo tudo minúsculo, arc, traço, sei lá, alvenaria externa, tá? Enter. Aqui o próximo campo você vê on, tá? Que é o que? É essa lampadinha que faz com que você congele não, apague, né, os layers que estão com esse nome. Então você pode apagar. Então deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vou construir uma linha, um L, vai, e vou deixar no layer para você selecionar. Como o layer, para você entender, o layer corrente é o 0. Então quando você desenha o objeto. Se você selecionar ele, ó, tá em layer 0. Por quê? Porque o 0 está corrente. Ah, Felipe, mas eu quero desenhar com arco e alvenaria. Então tá, então você seleciona e você aperta esse set current aqui, ó. Aí ele, tá vendo? Ele, o símbolo verde, ele desceu para o layer que você selecionou, tá? Uma outra forma de você, ó, pode ver que já alterou aqui. Uma outra forma é você vir aqui em cima, ó, e só selecionar o layer, ó. Pode ver que ele já alterou também, voltou para o 0, ó, tá? Então vamos voltar para o arc e desenhar aqui o L, tá? Então, Felipe, eu quero apagar esse layer. Então você vem aqui, ó, e apaga. Ah, ele não vai apagar por quê, Felipe? Porque ele é o layer corrente. Ok? Ele apaga, mas ele avisa, tá? Ó, ele vai avisar, ó. Tá bom? Se você mudar para o 0 corrente e tentar apagar aqui o layer, ó, ele não avisa mais, ó, ele libera, tá? Então sempre quando você tiver o layer corrente, ele vai dar um aviso, tá? O freeze, ele não congela, quer ver, ó? O que é o freeze? O freeze é para você congelar o seu layer. É praticamente a mesma coisa, você apaga ele do desenho, ó. Esse layer não pode ser congelado porque ele está sendo corrente, ele está sendo usado como corrente. Então ele não apaga, ó, ele não congela. Só se você deixar o 0 corrente, aí você volta aqui, aí você consegue congelar o arco e alvenaria externa. Ok? Então vamos voltar lá. Então o on você apaga, o freeze você congela. A próxima opção é o lock. O que significa o lock? Que é esse cadeado. É quando você trava o seu layer.
Tá? Aqui ele está destravado, então ele está aberto. Quando você aperta, ele fecha. Pode ver que até escureceu a linha. Ó. Vou apertar de novo para abrir, ó, ele clareia. Quando ele está travado, ele fica um pouco cinza. O que acontece? Você não consegue, você até seleciona, mas vou dar um move, ó, você não consegue selecionar, ó, tá? Você não consegue mover, não consegue apagar ele. Tenta dar um erase, ó, você não apaga ele, ele fica travado. Tá? Então é interessante, às vezes, quando você está com o desenho um pouco poluído, um pouco carregado de linhas, e você precisa ter aquela linha para visualizar algum elemento, mas você, às vezes você apaga alguma coisa sem querer. Então é interessante você usar o lock, tá? Vamos voltar. Próxima opção aqui é o color, que é a cor do seu layer, tá? Dá 2 cliques em cima do quadradinho branco, aí você vai abrir essa aba de cor, tá? Aí você pode escolher qualquer cor, tonalidades de cinza e as cores padrão do AutoCAD. Você tem a opção também de aqui em cima mudar em True Color, tá? Eu utilizo sempre o RGB, tá? Que você tem aqui as 3 cores, tá? De referência. Ou você tem o Color Books, que é como se fosse uma biblioteca de cor que tem essa referência aqui, ó, DIC4. Ou você pode vir aqui, ó, e alterar por tonalidades, tá? Aí ele vai gerar um código, ok? Então, não sei, vamos colocar um verde aqui qualquer, um azul, tá? Só para a gente visualizar, ó, ele já alterou na hora aqui. Então, ele automaticamente, quando você altera a cor aqui no layer, todos os elementos que estiverem com esse layer arc alvenaria externa, eles vão mudar automaticamente, tá? Próxima opção, Line Type. O que significa isso? Isso daqui, ó, Continuous, ele vem como padrão, tá? Vamos supor que você queira desenhar uma linha, ou essa linha seja uma linha tracejada, tá? Essa linha aqui. Então, você vem, dá 2 cliques em cima de Continuous, ele vai abrir uma janelinha. Aí você precisa carregar o estilo de linha. Geralmente, quando é linha tracejada, o estilo eu uso essa aqui, ó, Dusher, ok? Clicou em OK, ele carrega, aí você tem que selecionar ela e dar um OK, tá? Ele já alterou automaticamente. Pô, Felipe, mas não apareceu nada. O que que significa? Que a escala está muito grande, tá? É como a Ashura. Como que você pode alterar isso? Tem 2 formas. Ou você seleciona e vem em propriedades, você digita PR, que é propriedades, dá um Enter. Abriu a janelinha aqui, tá? Então você seleciona a linha, e aí você vem aqui em Line Type Scale, ó, seleciona ele, você pode colocar ponto 1, Enter. Ó, tá vendo que já mudou? Ah, ficou grande ainda, Felipe. Então põe ponto 01, Enter. Entendeu? Ó. Ah, não, Felipe, ficou muito pequeno agora. Então você vai ajustando até chegar no seu gosto. Mas por que que tá assim, Felipe? Eu não posso mudar uma escala do AutoCAD em geral, porque se eu for criar outras linhas tracejadas, ponto e linha, provavelmente eu vou ter que fazer isso em todas. Você está correto. Então tem uma outra opção. Vamos voltar aqui em escala 1, tá? Se você digitar o comando LTS, dá um Enter, aí ele vai pedir para você digitar uma nova escala. Como está em 1, vamos colocar ponto 1, Enter. Aí, ó, mudou. Ah, mas está grande ainda. Então vamos lá, LTS, Enter. Ponto 02, Enter. Tá vendo? Alterou. Só que ele não alterou apenas dessa linha, ele alterou a escala de linhas do AutoCAD, tá? Do arquivo por inteiro, tá bom? Acho que ficou muito pequeno, LTS, Enter, ponto 02, vou colocar ponto 05, tá? Acho que ficou melhor. Ok? Então vamos voltar aqui na janelinha do Layer. A próxima opção é o Line Wave. O que significa isso? É a espessura da linha. Se você der um clique aqui em Default, que é o padrão do AutoCAD, é o padrão da espessura de uma impressora, tá?
você vai ver várias opções de espessura de linha. Ah, Felipe, eu quero 0,6, vai. Eu quero que fique grossa essa linha tracejada. Você vem aqui, seleciona e dá um OK. Tá? Ele já está alterado. Por que não dá para ver? Porque não está habilitado esse comando aqui embaixo. Ó. Show Hide Line Wave. Se você der um clique, ele ativa. Ó. Tá vendo? Ele já ficou grosso. Agora, eu não deixo ativado enquanto eu estou desenhando, porque às vezes atrapalha isso no desenho, tá? Então eu deixo desativado. Mas já deu para perceber que deu certo o comando, tá? Transparência. Deixa eu ativar aqui. Transparência, o que significa? É a transparência da linha, tá? Do layer. Se você clicar em cima aqui do zero, você tem a opção de 0 a 90 de transparência da sua linha, tá? Às vezes você tá vendo ali, diminuiu aqui, ficou com uma transparência maior, tá? Depende do valor. Às vezes você tá com várias linhas e tem uma que está atrapalhando um pouco, você quer que ela fique, mas fique um pouco mais claro, você vem e utiliza a transparência aqui, ó. 50%, ó, ficou um pouquinho mais forte. Tá claro, mas um pouquinho forte. Ainda está claro, mas visível, né? Tá bom? Então mas dificilmente eu utilizo isso. Eu deixo sempre no 0. Tá? E a última é essa opção aqui de plot, que se você reparar tem uma impressorinha aqui pequenininha. Se você clicar em cima, você fica com o íconezinho vermelho. O que isso significa? Que na impressão ela não vai sair, tá? Todo o objeto que estiver com esse layer, ele vai aparecer na viewport, no desenho, mas na impressão esse layer não sai, tá? Então deixa habilitado, ok? Então vamos supor que eu quero criar um outro layer, tá? Se eu criar aqui um layer, selecionando o arco alvenaria externa, eu venho aqui criar layer, tá? Pode ver que ele copia todas as configurações do layer que eu estava selecionado, ó, cor, tipo de linha, espessura, tudo, tá? Aí pode dar um outro nome, arc-corte. Vamos criar uma linha de corte, tá? Enter. Aí eu quero mudar essa cor, vou deixar um verde, tá? Essa linha eu vou trocar, não quero essa porque senão é uma linha de corte, então você vai lá e carrega. Um outro modelo de linha tracejada que eu utilizo bastante também é o Hiding. Esse aqui, ó, tá? Bom, de corte eu utilizo essa daqui, ó. Dash Dot, ok. Seleciono ela aqui, Dash Dot, e dou um ok. Espessura eu vou deixar mais fino, vou deixar 0,2, ok. Então se eu criar uma linha, como está corrente alvenaria externa, eu seleciono, olha como é simples, eu vou até fechar aqui a janela, olha como é simples você alterar o layer. Vem aqui em cima, ó, nessa barra, e altera para arc corte. Tá vendo? Muito simples, né? Então vamos supor que eu quero deletar um layer, tá? Se você vir aqui em Layer Properties, ou abrir a janelinha aqui como eu fiz, e você tentar deletar esse layer, ó, você não vai conseguir. Por quê? Porque existe o layer no desenho. Para você deletar o layer, você tem que deletar primeiro todas as linhas que estão utilizando esse determinado layer. Então você não consegue, ó, tá? Então vou deletar a linha, delete, e vou tentar deletar agora a cota. Deletei. Ok? Então pessoal, uma dica. Sempre que você for desenhar, você às vezes vai criando layer, criando aí deleta algumas linhas, às vezes você nem está utilizando o layer, tá? Só que isso parece que não, mas carrega muito o desenho. Quando o desenho é muito grande, ele carrega, tá? Então como que você faz para limpar o desenho e deixar ele mais leve quando você não utiliza determinados layers? É muito simples. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou apagar as cotas. Pronto, apaguei. Agora
Se você parar para pensar, eu tenho um layer de parede, um de porta, 2 de tracejado, 3 de janela, 4 da linha azul, tá? Só que se você abrir aqui, ó, tem um monte de layer, tá? Pô, como que eu faço para apagar tudo isso daqui, ó? De uma vez, às vezes você abre o negócio e vê até aqui embaixo o layer, até some de tanto layer que você tem, e às vezes você nem está usando, isso carrega o desenho. Como que eu faço para deletar isso? Tem uma dica. Você escreve purge, P-U-R-G-E, dá um enter, tá? Deixa essas 3 selecionadas e você coloca purge all. Aí vai abrir essa janela, você coloca purge all itens, quer dizer, tipo, limpe todos os itens. Limpou. Close. Pode ver que ele já deu uma limpada geral, tá? Isso serve muito quando você tem uma lista imensa e não está usando, reduz drasticamente a lista, tá? E além de ficar mais organizado, você reduz o tamanho do seu arquivo, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.